O que quer dizer o amparo de Nossa Senhora? O que quer dizer um amparo? Um amparo é algo que ajuda, algo que apoia, algo que acompanha com vigilância, com atenção, que protege, que defende. É Nossa Senhora do Amparo, ou o amparo de Nossa Senhora, é a proteção de Nossa Senhora, é a ajuda de Nossa Senhora, é o carinho maternal de Nossa Senhora com cada um daqueles que é seu filho. E filhos dela são todos os homens, filhos dela, muito especialmente, são todos os filhos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. São os senhores, por exemplo, que na sua totalidade, ou quase totalidade, são católicos, ou que são chamados pela graça para um dia virem a pertencer à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E quando eu os tenho aqui, na minha presença, tão jovens, começando a dar os primeiros passos da vida, eu me lembro do que pode ser no mais alto do céu, numa altitude que nós não podemos nem sequer imaginar, a altura onde está Nossa Senhora, logo abaixo de Santíssima Trindade, junto ao Filho dela, Nosso Senhor Jesus Cristo, Homem-Deus, pairando sobre todos os anjos, sobre todos os santos, sobre todas as estrelas, sobre todo o universo, sobre todo o firmamento, e olhando para os homens na terra, e conhecendo o destino de cada um, conhecendo os passos que cada um dá na vida, e acompanhando os passos que cada um dá na vida. Vós vos deveis pôr bem diante dos olhos o seguinte: os governadores da terra, não por culpa deles, mas por uma limitação natural da natureza humana, os governadores da terra não conhecem todos os seus súditos. Vocês imaginem um prefeito de São Paulo ou um governador de São Paulo que seja levado, por exemplo, ao prédio do Banco do Estado, é o mais alto prédio do centro da cidade, e com uma luneta olha ali para a Rua 15 de Novembro e vê aquela gente toda passando de um lado para o outro. Pergunta para ele: quem é aquele? Aquele, eu não sei. Mas como não sabe, o senhor não é o prefeito? O senhor não sabe que é impossível conhecer toda essa gente? Como? O senhor é encarregado do governo deles, é encarregado de protegê-los? Está bem, mas eu não faço conhecendo a cada um. Eu faço tomando disposições gerais que podem resultar em benefício de todos. Eu não posso conhecer ninguém assim individualmente. Eu não tenho a lista telefônica de São Paulo na cabeça. Não é Nossa Senhora assim. Nossa Senhora conhece cada um dos homens. Pela ajuda sobrenatural que Deus dá a ela, ela conhece em Deus todos os homens. E ela conhece, portanto, cada um de nós. Ela conhece cada um dos senhores. Por mais que os senhores se sintam novatos na vida, ainda não conhecidos, ninguém sabe dos senhores, a não ser uma meia dúzia de colegas, a não ser os senhores e seus pais, e ela sabe o que se passou na alma de cada um dos senhores, desde o começo até o momento até agora, e ela, se pedir a Deus, pode saber o que será até o fim. Ela acompanha, portanto, com um amor especial a cada um dos senhores. E é um amor tão especial que, se Nossa Senhora não tivesse que fazer outra coisa, se não cuidar de cada um dos senhores, quer dizer, se Nossa Senhora tivesse como filho só um dos senhores e tivesse que cuidar só desse, ela não saberia melhor deste um do que sabe de cada um dos senhores. De maneira que, quando os senhores estiverem nos passos que agora estão dando no começo da vida, e como esses passos são indecisos, como esses passos são incertos, em qualquer momento desse, agora, se alguém disser a Nossa Senhora: minha mãe, vós sabeis de tudo quanto fez aquele varão desde o começo de sua vida, ela dirá: eu sei. Ela dirá com afeto, com transbordamento de afeto, como uma mãe fala para um filho de um filho que ela ama muito. E assim, agora, no momento presente que nós estamos aqui conversando, Nossa Senhora, no mais alto dos céus, ela que conhece tudo que se passa na terra, sabe o que está se passando aqui. E ela está vendo minha alma e está vendo com que intenções eu estou lhes falando. Mas ela está vendo a alma de cada um dos senhores. E ela está vendo qual é a medida de boa vontade, qual é a medida de atenção, qual é a medida de interesse, qual é a medida de entusiasmo
Qual é a medida também de desinteresse, ou de sono, ou de modorra, ou de preguiça, com que cada um dos senhores está aqui nesse momento? Mas Nossa Senhora não assiste apenas de braços cruzados. Nossa Senhora não está apenas num trono, numa celeste arquibancada, vendo as coisas acontecerem. Ela está no centro da luta. Ela olha para cada um dos senhores, ela olha para mim, e ela está pedindo nesse momento a Deus que eu diga as palavras mais adequadas para o bem da alma dos senhores. Ela está pedindo uma ajuda de Deus a mim, no interior de minha alma, para que eu diga as palavras mais adequadas a cada um dos senhores. E ela está pedindo para cada um dos senhores, junto com o anjo da guarda de cada um dos senhores tem, como eu tenho, pela bondade divina, um anjo da guarda, e ela estão de anjo da guarda de cada um dos senhores, o meu anjo da guarda, estão pedindo por nós nesse momento, que desse encontro nosso, em que eu dirijo a palavra aos senhores, dos meus lábios saiam as melhores palavras. Do fundo da alma dos senhores saia o melhor atendimento, a melhor repercussão. Ela está agindo em mim como ela está agindo nos senhores. A principal presente nesta sala não é, nem sou eu, nem são os senhores. A principal presente, os senhores sabem quem é? É nossa Mãe Celeste. Invisível, é verdade. Invisível. Mas a fé nos ensina que isto é assim. A Igreja Católica nos ensina que isto é assim. Isto ela deduz dos Evangelhos, deduz do Antigo Testamento. De tudo isto ela deduz isto que acaba de dizer os senhores. E então, no momento, ela nos ajuda. Toda mãe quer ajudar o seu filho. Mas é natural, o desvelo de uma mãe aumenta quando aumenta o perigo. E diminui quando diminui o perigo. Quando o menino está brincando dentro de casa, a mãe deixa tocar a vida tranquila. Se o menino faz alguma estrepulia, o coração materno bate e fica horrorizado. E enquanto a estrepulia não acaba, a mãe não sossega. Eu queria ajudar os senhores num ponto. É o seguinte: quando os senhores estiverem em perigo de pecar, quando vier alguma solicitação, alguma tentação para os senhores pecarem, os senhores pensem nisso. Minha Mãe Celeste do alto do céu está olhando para mim com particular atenção. Está como se toda a história do mundo parasse e ela olhasse só para mim. Isso está acontecendo neste momento. E ela está olhando para mim e ela está me dando força. Ainda que eu não sinta, ela está rezando por mim e ela me ajudará. Então, confiança e força. Saibamos dizer não ao mal. Saibamos ser corajosos e enfrentar. Isso é que nós devemos fazer. E com isso, nós venceremos a nossa grande batalha. Eu lembro aos senhores apenas um fato. São Pedro, quando Nosso Senhor foi preso pelos algozes dele, os apóstolos fugiram. E Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, disse àqueles que estavam prendendo: eu me entrego. Aqueles, ele deu ordem. Aqueles deixam-os ir embora. Eles sumiram. São Pedro depois se arrependeu de ter fugido. Então, de longe, ele foi acompanhando o que acontecia com o Nosso Senhor. Mas ele estava com medo tremendo. Ele tinha caído. Ele não teve coragem na hora. Bem, e ele foi andando e entrou no pátio, no palácio do governador, onde Nosso Senhor estava sendo julgado. Era noite muito fria, havia uma fogueira no meio, ele estava se aquecendo. E perto assim tinha uma roda de gente, e uma escrava do governador olhou para ele e disse: me diga uma coisa, você não é dele que estão sendo julgados lá dentro? Nossa. E ele ficou com medo de que as façam dele. Então disse: não sou. E renegou Nosso Senhor. Mas Nossa Senhora estava olhando por São Pedro. Ela não estava presente, mas ela sabe tudo que se passa. E ela estava vendo o futuro chefe da igreja. Ele já estava investido como chefe da igreja, como tinha pecado.
Então ela rezou por ele. E o resultado é que daí a pouco passou Nosso Senhor perto dele e olhou. Nosso Senhor todo ensanguentado, amarrado com a coroa de espinhos, maltratado ao máximo, caminhando para a morte, passou perto dele e olhou. Então ele começou a chorar amargamente, porque tinha renegado Nosso Senhor. E ele viu o galo cantor. Ele se lembrou que Nosso Senhor, na ceia, horas antes, tinha dito a ele. Ele saiu chorando. E a vida inteira dele, ele foi um herói de combatividade, de apostolado, de coragem. O primeiro Papa foi São Pedro, bem, morreu crucificado de cabeça para baixo pelos romanos, porque odiavam o apostolado que ele fazia. Ele foi fidelíssimo a partir daquele momento. Nosso Senhor olhou para ele. Os senhores também não desanimem. Se os senhores andarem mal, pecarem em algum ponto, pelo amor de Deus, não desesperem. E digam a Nossa Senhora: minha mãe, vós olhastes para São Pedro, vós rezastes por São Pedro e vós obtivestes para ele um olhar de vosso divino Filho. Eu vos peço a vós que obtenhais para mim um movimento de arrependimento para minha alma. Fazei com que eu me arrependa e que eu volte. O que eu não quero é perder o nexo convosco. Ainda que eu caia várias vezes, minha mãe, fazer-me levantar várias vezes, até o dia 1000 vezes feliz em que eu não caia mais. Eu termino com esse fato. Me mostraram outro dia uma fotografia de um homem sepultado na Idade Média, na Catedral de Westminster, uma das mais bonitas catedrais da Europa. Ele está deitado e sobre uma escultura dele, sobre a tampa da sepultura, uma escultura representando a ele. Ele assim e olhando. Quem acompanha o olhar, vê que o olhar dele dá para uma imagem de Nossa Senhora que está no alto. Nós devemos viver como esse homem está na sepultura dele, olhando para Nossa Senhora e Nossa Senhora para nós. Até na hora do pecado, olhemos para ela e digamos: refúgio dos pecadores, rogai por nós. Arrependamo-nos, levantemo-nos e vamos para frente.